aqui. Esse webinar especificamente, ele está sendo realizado pelo projeto Fibras. Enfim, aí a gente aí dentro desse projeto está em parceria com o LAB, que é o Laboratório de Inovação Financeira. O Laboratório de Inovação Financeira é uma iniciativa que, inclusive, a Nilce, que é o secretariado aí do LAB, também está online aqui com a gente. Então, o pessoal aqui perguntando se vai ter streaming, etc. Eu não tô conseguindo. Falou que o pessoal não está conseguindo entrar. Em tese, deveria entrar como visualizador. Mas deixa eu ver se eu consigo. Tem YouTube aí da vida? Eu estou tentando fazer isso. E aqui a gente, na verdade, agora está... Falou que chegou no máximo, mas a gente estava com... Vou ver se eu consigo lançar ele no streaming. Zoom comum, às vezes vai 100, 200, só não passa muito disso. Não, a gente tinha aqui uma função que a gente poderia... É a Tamires aqui que está falando com a gente, que o pessoal não está conseguindo entrar. Mas, na verdade, a gente tinha uma opção de conseguir até 10 mil visualizadores e 100 interativos. Você tem subscription, é isso? A gente estava usando uma subscrição específica para isso. E aí só que eu não estou conseguindo, enfim, ver aqui como é que eu faço. Mas caso eu não consiga, de qualquer forma, o webinar vai ficar disponível depois no canal do YouTube, com certeza, para todo mundo. Enquanto isso, eu estou tentando aqui, com todo o meu conhecimento de tecnologia, passar ele para... por isso que eu estou vendo que não está subindo de 100, 101 participantes, é por causa disso. E aí eu não, confesso que eu não sei exatamente... Não sei exatamente agora, vou tentando aqui, ao vivo e se mexendo, tá? Bom, então esse é a ideia é que a gente faça essa conversa hoje dentro desse âmbito desse projeto. Sebastião, na verdade, fez uma provocação para a gente aí umas semanas atrás, falando que seria interessante a gente ter uma conversa sobre Covid-19, que é o tema que eu acho que o mundo está monotemático nesses dias, mas tentando fazer uma relação disso um pouco com as questões que a gente trabalha dentro desses projetos que usam muito o tema de Green Finance, de questões ambientais, sociais, de governança. Eu acho que essa crise ela acaba tendo um viés muito importante dessas questões, porque a gente tem questões ligadas ao meio ambiente dentro do contexto de toda a pandemia, de tudo que está acontecendo. A gente tem um pouco desse impacto que é predominantemente social e como as relações humanas e corporativas vão mudar ao longo do tempo, como isso impacta a gestão de risco dentro do mercado, do setor privado, e as ações para sair disso vão ter que sair da governança corporativa, né? Vão ter que sair de uma união aí entre vários agentes para que a gente consiga trabalhar esse tema. Eu ainda estou tentando resolver o streaming, gente. Estou aqui penando. Mas caso a gente não consiga, eu vou tentar pelo Facebook também. Vamos lá. E aí eu vou disponibilizar, se for o caso, no meu Facebook. Vai ter recorde de acessos no meu Facebook, eventualmente. E acho que vai conseguir pelo Facebook, tá, gente? Então, se eu conseguir, vai todo mundo para a minha página de Facebook e fica assistindo. Está usando algum software em particular para fazer a conexão? Na verdade, o Zoom ele tem uma ferramenta de streaming tanto para Facebook quanto para o YouTube. Só que o do YouTube leva um tempo para eu conseguir habilitar e eu não estou conseguindo. No Facebook parece ser mais rápido. Então, ele está dizendo que está preparando a pré-visualização aqui. Sim, Paulo, assim que eu tiver, eu vi que aqui o Paulo está pedindo a URL, o pessoal está aqui mandando mensagem que não está conseguindo entrar para pedir a URL para ver o debate. Assim que eu tiver
De qualquer forma, eu acho que, enfim, a gente já está conversando aqui, não foi possível. Ai, gente, acho que não vai ser possível fazer essa transmissão. E aí, deixa eu ver se o meu Facebook, por acaso, está transmitindo e eu não sei. Peço até desculpas aí pelos aparatos tecnológicos, mas o mundo está nos obrigando a repensar, né, as coisas. Vamos ver aqui se eu consigo de novo. Tentar aqui, YouTube, Facebook. Queridos, vamos ao vivo. É assim. Bom, seguindo aqui com o nosso debate, e eu vou tentando aos poucos aí ligando essas questões todas tecnológicas, mas independente disso, eu acho que a gente já pode começar a nossa conversa. A gente já deu aí uns 10 minutinhos. Estou recebendo um monte de mensagem aqui que lotou, que a gente não está conseguindo fazer aqui a transmissão, mas a gente vai dar um jeito. Em relação ao nosso debate, e aí eu acho que até o Bruno está tentando fazer isso para mim lá do computador dele. Vamos lá, gente. Bom, a ideia é que a gente faça essa relação hoje aí entre Covid-19, a crise que a gente está passando, como que a gente vai sair dessa fazenda de abacaxis que se instalou no mundo, tempos inéditos que estamos vivendo, mas acho que a gente precisa começar com uma reflexão se a gente poderia estar mais preparado para essa crise. E aí até, na verdade, eu remeto isso um pouco ao que a gente conversou aí ao longo, né, antes do nosso webinar, a gente conversou um pouquinho aí com todos os panelistas, e teve, não sei se, provavelmente hoje em dia todo mundo viu, em 2015 o próprio Bill Gates lançou aí um vídeo falando que o próximo problema mundial seria uma pandemia, e dando várias ideias para que a gente estivesse melhor preparado, e talvez para a maioria dos agentes essa crise tenha vindo ainda um pouquinho de surpresa. De qualquer forma, eu queria começar, na verdade, um pouquinho ladies first, né? A gente está bem equilibrado nesse painel, tem 2 rapazes e 2 meninas, mas eu gostaria de começar com a Anne um pouquinho, porque a gente teve uma boa conversa sobre isso, falando sobre market readiness, como que a gente poderia estar mais preparado. Então, vou passar a primeira palavra para a Anne, para ela dar uma falinha aí para a gente sobre o que ela está pensando aí de mercado. Poderia ou não poderia estar mais preparado para o que a gente está vivendo. Anne. Obrigada, Maria Eugênia. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. Seria melhor que a gente estivesse presencialmente e preferencialmente falando de temas menos espinhosos, né? Menos complicados. Mas, enfim, boa tarde para todo mundo. Eu preparei a minha fala mais como um contexto mesmo, uma troca de ideias, quer dizer, longe de ser uma proposta definitiva, né? Uma explicação definitiva, é mais realmente para lançar aí um contexto para a gente poder discutir ao longo dessa tarde, né? Então, isso, esse é o propósito do que eu vou falar agora. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que o meu ponto de vista é um ponto de vista de gestão de risco, né? Seja de empresas ou de sistema financeiro, mas uma lógica de gestão de risco mais no âmbito privado e no âmbito das empresas e do sistema financeiro como um todo. É esse o olhar que eu vou aplicar, né, para as ideias que eu vou compartilhar aqui. E aí, quando eu falo de gestão de risco, o que eu quero dizer por gestão de risco, né? Então, gestão de risco é o processo de identificar, avaliar, medir e gerir riscos de forma a criar valor econômico, né? Só entendendo aí risco também como probabilidade de ocorrência de um evento, vezes o impacto que esse evento pode ter, o impacto econômico que esse evento pode ter. Então, a pergunta que fez aí, eu, a Maria Eugênia, o Sebastião, o Daniel, enfim, todos nós quando conversamos sobre isso, seria possível
termos previsto a Covid-19? Né? Então, sob um ponto de vista de gestão de risco, essa é uma pergunta interessante. Seria possível a gente ter previsto isso? E aí, antes de dar a minha opinião sobre isso, vamos esclarecer aqui o que é Covid-19 para estarmos todos no mesmo barco aqui conceitual. Né? A Covid-19 é uma doença originada de um novo coronavírus. Né? O coronavírus, então a gente está falando aqui de uma família de vírus conhecida por causar infecções respiratórias das menos graves, como a gripe comum, as mais severas, né, como a MERS e a SARS. Formalmente, foi uma doença notificada em dezembro de 2019 pelo CDC chinês. Em janeiro, ela já tinha se espalhado pela Tailândia, Japão, Coreia do Sul e França. Em março de 2020, a OMS declarou pandemia global. Né? Então, é uma questão, aí, uma doença que se espalhou muito rapidamente. Então, num curto espaço de tempo, a gente teve essa declaração da OMS de que estávamos lidando com uma pandemia global. Para fins de gestão de risco, é possível a gente olhar para a Covid-19 em dois grandes blocos. Né? O primeiro bloco é a pandemia. Né? Então, a pandemia, o surgimento dessa pandemia. E o segundo bloco são as consequências, né, os impactos dessa pandemia sobre saúde pública, política, economia. Então, a resposta para a pergunta, se seria possível termos previsto a Covid-19, é sim e não. Sim, seria possível termos previsto a pandemia como um evento, né? Primeiro porque é absolutamente, não é inédito na história humana termos pandemia. Já visto cólera, febre amarela, gripe espanhola, ebola, MERS, SARS, entre tantas outras. Quer dizer, nós temos na história humana exemplos de pandemias. Então, inclusive quando a gente pensa nas condições atuais de saneamento de países em desenvolvimento, enfim, condições de saúde pública, é quase que surpreendente que a gente não tenha visto eventos de pandemia global de maneira mais acelerada, mais frequentes. Então, né, do ponto de vista econômico-financeiro, quer dizer, o mundo econômico-financeiro, ele também já vislumbrava algo assim. Tanto é assim que o relatório de Global Risks do World Economic Forum de 2015 já apontava doenças infecciosas como um evento, né, com um risco de baixa probabilidade e alto impacto, e agora no relatório de 2020, lançado, se não me engano, em janeiro desse ano, também já trazia doenças infecciosas como algo que estava no radar aí de riscos dos tomadores de decisão no mundo econômico-financeiro. Então, para nenhum de nós era surpresa o lançamento, né, o surgimento de um evento pandêmico como foi o que aconteceu com a Covid-19. E o não da resposta é justamente as consequências, né, os impactos sobre saúde pública, sobre política e economia desta pandemia. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, é algo inédito, é algo que a gente não tinha como se preparar, não é algo que a gente tenha nenhuma experiência histórica, a gente não tem data points, né? A gente não tem experiência histórica para poder imaginar que algo assim poderia acontecer. E por quê? Né? Bom, primeiro porque os epidemiologistas, quando eles trabalham com novas doenças infecciosas ou com doenças infecciosas de maneira geral, assim, eles trabalham com duas variáveis muito importantes. A primeira é o R, né, a reprodução de uma doença, a taxa de reprodução de uma doença. Essa taxa é o seguinte, para cada pessoa infectada, o quanto que essa pessoa infecta outras pessoas, né? E a outra variável fundamental é a letalidade, quer dizer, qual é o percentual de pessoas doentes que virão a óbito em função dessa doença. No caso da Covid-19, em função das próprias condições de surgimento dessa doença, o monitoramento, a capacidade de se acompanhar e reportar esses casos, tanto o R quanto o L, que são duas variáveis fundamentais para se dirigir respostas de política pública, né, para epidemias, eram incertas. As pessoas tinham muitas incertezas em relação a qual era a taxa de alastramento, né, de reprodução dessa doença e a taxa de letalidade. E essas incertezas caíram, né, elas despencaram, vamos dizer assim, num mundo onde há muita integração entre as pessoas. Então, hoje você está na China, amanhã você está na França, né? As pessoas transitam muito rapidamente. Uma integração econômica também, a comunicação, desculpa, eu quis dizer uma integração de comunicação, quer dizer, a comunicação flui muito rapidamente a gente está sabendo de tudo que está acontecendo em vários lugares, integração econômica por meio de seus fluxos de capital,
né, e os fluxos de comércio. Então, este contexto é um contexto muito particular da Covid-19, que tornou a análise dessas consequências, a resposta dessas consequências muito particular a esse caso específico, né? Bem, mas isso tudo nos coloca também uma seguinte reflexão, tá? Diante disso, é possível a gente ter algum insight do ponto de vista de gestão de risco? Claro que a gente está, as coisas estão acontecendo nesse momento, né? Então a gente está vivendo essa experiência, ela está acontecendo, nós não temos distanciamento histórico, mas é possível a gente tirar algum insight? E aí eu gostaria de trazer algumas reflexões que eu tenho feito nesse sentido. Bom, a primeira questão é que saúde pública, né, está na governança, está no âmbito da gestão dos governos, né? Sejam governos nacionais, sejam governos subnacionais. Então, quem tem esse mandato, digamos assim, de cuidar da saúde pública é o governo, né? Quando há uma falha de gestão da saúde pública, quando surge, por exemplo, um agente patógeno, como a gente está vendo aqui no caso da Covid-19, né, e quando a resposta a esse agente patógeno é limitada por alguma questão, existem falhas, né, a gente observa que isso gera um contágio global, como a gente está vendo com o caso da Covid, e a gente pode chamar isso de uma externalidade transnacional, né? Isso rapidamente, um assunto que é doméstico torna-se um assunto internacional, rapidamente, né? Então, o que a gente está lidando aqui no caso da Covid é uma externalidade transnacional, né? Que inclusive aconteceu com outras epidemias, aqui neste caso especificamente é o caso que a gente está analisando. Bom, saúde pública está no âmbito dos governos, né? Mas, como a gente também está observando no caso da Covid, ela se torna rapidamente uma questão internacional. Então, ela requer uma ação coletiva, né? A gente está falando aqui, a gestão de saúde pública, ela é um bem público. Então, ela requer ação coletiva. Essa ação coletiva, né, ela não acontece simplesmente, ela precisa de esforço, né, e ela precisa de acordos voluntários que têm altos custos de transação, tem um custo de barganha muito alto, porque você precisa trazer todos os países para a negociação, porque onde houver um elo fraco, seja ele no Brasil, na China, na África do Sul, na Índia, na França, na Inglaterra, onde houver um elo fraco de saúde pública, é ali, né, que o risco pode, por exemplo, no caso de uma pandemia, um agente patógeno pode se reproduzir e rapidamente contaminar o mundo todo, numa externalidade transnacional. Então, é preciso esses acordos voluntários, é preciso essa cooperação internacional, que tem altos custos de transação, tem um custo de barganha muito alto, e tem o efeito carona, que é um dificultador desses acordos internacionais, que é, basicamente, a alocação dos custos e benefícios fica um pouco complicada nesses acordos internacionais quando a gente está lidando com bens públicos. Então, se todo mundo sai na rua usando máscara e passando álcool gel, eu, Annelise, posso sair tranquila, porque eu estou protegida por causa do esforço dos outros, né? Então, esse é o tipo de desafio que se coloca nesses acordos internacionais. O que a Covid mostrou para a gente? Que nós, globalmente, não estamos preparados para lidar com ameaças biológicas. Nós não estamos preparados para lidar com efeitos ou agentes patógenos que têm o risco de gerar, né, essas grandes externalidades, né? É bom lembrar que também outra coisa que a Covid nos mostrou é que isso foi algo que aconteceu de maneira acidental, mas o que esse episódio também nos mostra é que a gente também pode lidar no futuro com ameaças biológicas deliberadas. Porque o que esse evento mostrou para a gente é que é muito possível você gerar um impacto global muito rapidamente com um agente patógeno, por exemplo, como foi o caso desse coronavírus, né? Foi lançado em outubro de 2019 um relatório desenvolvido pela The Economist, pela Johns Hopkins e pela Nuclear Threat Initiative, mostrando que a capacidade de 195 países do mundo para lidar com epidemias e pandemias é muito fraca, né? E o que envolve lidar com pandemias e epidemias? Envolve prevenção, né? Então envolve você investir em biossegurança, pesquisa e desenvolvimento, imunização, né, da população de maneira como um todo, envolve detecção e reporte, né? Então você precisa ter sistemas robustos de laboratórios, você precisa ter monitoramento e reporte, uma vez que é deflagrado um processo como esse, você precisa de dados para que a resposta de saúde pública e dos sistemas de segurança nacional sejam orientados por dados, né? Você precisa ter uma equipe de epidemiologistas, de médicos, enfermeiras, enfim, base de dados. É preciso ter uma resposta rápida, que é o terceiro elemento que eles trazem, então você precisa
ter um plano de contingência para responder de maneira rápida a emergências, conectar os sistemas de saúde e segurança nacional, ter sistemas de saúde robustos, né, para tratar tanto dos doentes como dos trabalhadores de saúde, para que eles não fiquem doentes e você não tenha aí uma limitação grave, né, no número de pessoas que dão assistências aos doentes. Ter um compliance com normas internacionais, porque os países têm níveis muito diferentes de regulação e de governança dos seus sistemas de saúde, né? Então, muitas vezes essas normas internacionais, elas podem ser, em alguns casos, de alguns países, em outros não, mas para alguns países essas normas internacionais podem ser mais restritas, né? E podem avançar aquilo que no nível nacional, às vezes, pode ficar um pouco frágil ou pode ficar um pouco solto, né? E, por fim, ter um sistema de gestão de risco para avaliar vulnerabilidades às ameaças biológicas. Então, todo esse cenário, ele coloca a questão da Covid-19, tudo que a gente está passando, como uma falha do sistema de gestão nacionais, global, né? E do ponto de vista das empresas e dos sistemas financeiros, é como se nós também estivéssemos lidando com essas externalidades. A gente está lidando com uma externalidade de uma gestão falha, digamos assim, no andar de cima, né? No andar mais macro, né? Pouco previsível para nós que estamos lidando ali no dia a dia das empresas, dos investimentos e por aí vai. Mas isso também nos leva a uma outra pergunta, né? Então, o que a gente, nessa condição de olhar para esse cenário mais macro e para essas falhas que vão demandar um grande esforço internacional, né, de ação coletiva, de acordos voluntários, e como é que a gente também pode olhar para isso do ponto de vista de gestão de risco? E aí, claro que há reflexões que a gente pode fazer. Bom, a primeira questão é que um sistema de gestão de risco, tanto de uma empresa como do sistema financeiro, ele tem por objetivo criar valor econômico e proteger valor econômico, né? É impossível a gente gerar risco, não existe isso. Até porque se a gente gerar risco, a gente não levanta da cama, você não vai nem tomar banho, porque você pode escorregar no banheiro, bater a cabeça e morrer, né? Então, o objetivo não é zerar risco, o objetivo é tomar riscos inteligentes. Para fazer a avaliação de risco e fazer com que eu tome riscos inteligentes, a gente lança a mão de uma série de ferramentas e instrumentos, né? Os recursos são escassos, então a gente precisa decidir onde que nós vamos colocar esses recursos nessa gestão de risco, né? E isso não é uma tarefa simples, eu diria que está mais para a arte do que para a ciência, embora tenha muita ciência nisso, tem muita ferramenta científica, acadêmica, enfim, estatística que pode nos ajudar nisso. E a gente trabalha com 3 categorias de risco, digamos assim, 3 grandes categorias de risco. A primeira é o que eu sei, né, que são aqueles riscos mais comuns que a gente trabalha nas empresas, no mercado financeiro, então um risco de default, um risco, eventualmente, de uma inflação, de como que a variação da moeda pode impactar os meus negócios. Enfim, são aqueles riscos que a gente tem dados históricos, são aqueles riscos que a gente pode plotar numa curva normal, numa curva gaussiana e trabalhar com as ferramentas de estatísticas conhecidas e atribuir probabilidades e impactos para esses riscos. Esses riscos são muito importantes porque esses riscos cumulativos, né, se não geridos, eles podem gerar um impacto econômico enorme sobre as empresas e o setor financeiro. Então, eu diria que numa curva ABC, digamos assim, a gente coloca muita energia na gestão destes riscos, que são os riscos mais conhecidos e cujas ferramentas que a gente domina, digamos assim, são as ferramentas mais utilizadas para a gestão desses riscos. Depois, a gente tem um segundo tipo de risco, que é o que eu sei, que eu não sei. Que são riscos que a gente sabe que estão aí no nosso cenário, a gente trabalha com eles, mas são de difícil mensuração, são de difícil avaliação. E, nesse caso, existe uma diferença entre empresas e setor financeiro. Por quê? O setor financeiro é o setor que, por excelência, é o core, é a essência do setor financeiro, é fazer gestão e avaliação de risco, né, de maneira geral. Então, o sistema financeiro tem até ferramentas mais robustas que não necessariamente trabalham só com as ferramentas estatísticas tradicionais, justamente para poder modelar e trabalhar com essa segunda categoria de riscos. As empresas, por outro lado, elas precisam, né, usar seu processo de gestão de risco junto com outras tantas atividades, e aí, muitas vezes, elas não vão trabalhar com essas ferramentas estatísticas mais sofisticadas, mas isso não significa que elas também não possam trabalhar essa segunda categoria de riscos. Geralmente, trabalha-se isso com
análise de cenários, e você pode e deve, algumas empresas têm, são poucas, mas algumas empresas têm um processo analítico robusto para incorporar a técnica de cenários no seu processo de gestão de risco dessa segunda categoria de risco. E aí a gente está falando realmente de uma análise mais qualitativa, mas que tem muito valor. E a terceira categoria de risco são aqueles riscos que são o que eu não sei, que eu não sei. E aí, estes riscos que são os riscos que são raros, né? Quer dizer, a frequência, né, de acontecimento de eventos desse tipo é rara. Quando acontece, o impacto é devastador, né? E a gente só consegue fazer sentido desse tipo de risco quando a gente olha em retrospecto e fala, bom, agora pensando bem, até que dá para imaginar que ele aconteceria, né? Os impactos e consequências da Covid-19, como a gente está fazendo, eu classificaria como esse terceiro tipo de risco, né? O Taleb, por exemplo, chama isso de Black Swans, né? Os cisnes negros, porque justamente são eventos raros e as ferramentas estatísticas tradicionais considerariam se você imaginasse algo assim, eles considerariam como ruído, né, no processo, ou como um outlier. Quando as ferramentas matemáticas que lidam com esse tipo de risco, elas consideram isso no bulk, né, digamos assim, na essência da sua análise matemática. Mas esses riscos realmente eles são de muito difícil previsibilidade, basicamente por quê? Porque para que eles aconteçam, existe uma cadeia de eventos, né, profundamente conectados, e essa cadeia de eventos profundamente conectados, eles têm um feedback loop, a gente avaliar isso à medida que as coisas estão acontecendo. É por isso que é mais fácil fazer sentido disso quando a gente olha para trás, historicamente, e fala, até que dá para entender como que foi acontecer o 11 de setembro, por exemplo. Né? Não, agora eu entendo. Então, enfim, essa terceira categoria de risco é uma categoria bastante difícil, e aí a pergunta que os gestores têm que se fazer, e não existe resposta certa ou errada, é o seguinte, vale a pena investir esforços em se preparar para esse terceiro tipo de risco? Né? Vale a pena? Vale a pena gastar recursos com isso? É um ponto de interrogação. E aí você pode responder não, porque ele é raro, não, porque eu não vou gastar meus recursos com isso. E aí, isso não significa que você não possa minimamente se proteger, né? Como que você poderia minimamente se proteger num cenário em que você responda não a essa pergunta? Você pode ter uma boa gestão financeira, você pode ter um colchão de liquidez, né? Para garantir que momentos como esse você esteja um pouco mais preparado financeiramente, porque vai haver uma quebradeira geral, a gente está vendo que a crise econômica derivada disso vai ser muito severa, né? Então, você poderia responder dessa maneira e, ao mesmo tempo, né, ter um esforço aí de ter feito e continuar fazendo uma boa gestão de stakeholders para que, em momentos como esse, você tenha uma rede de suporte, de apoio que funcione muito bem. Então, essa é a resposta não para a minha pergunta. A resposta sim para a minha pergunta. Olha, a gente acha que vale sim a pena envidar esforços para fazer uma gestão desse terceiro tipo de risco, né? O que a gente pode fazer? Bom, aí nós temos a tarde inteira para discutir sobre isso, mas eu vou lançar aqui algumas ideias para a nossa conversa. A primeira, obviamente, é buscar seguro, né? Que é a primeira resposta. E aí já existem coisas muito interessantes acontecendo, especialmente no mercado de capitais, que são os catastrophe bonds, né? São títulos que, inclusive, a emissão desses títulos tem crescido muito nos últimos anos. Normalmente, eles são emitidos por governos, empresas seguradoras e resseguradoras, justamente... Que, inclusive, estão sendo emitidos agora, né, Anne? Tem o pessoal... Sim, já houve outros... bonds, etc. E já houve outros relacionados a pandemias, né? Então, a pandemia, ataque terrorista, eles são bonds muito interessantes, porque você pulveriza o risco com o mercado de capitais, por um lado, e, por outro lado, para os investidores que compram esses bonds, por que alguém compraria esse bond, né? Porque é uma forma de você fazer um hedge do seu portfólio com ativos, né? Com títulos que têm baixíssima correlação com fundamentos econômicos, como taxas de juros, moeda e tal. Então, é uma forma de proteção também do portfólio. Então, essa poderia ser uma Muito resposta. bom. A segunda resposta poderia ser você preparar a sua estrutura operacional para lockdown, né? Então, havendo um lockdown, que óbvio, hoje a gente está falando de Covid-19, mas a gente poderia falar de um lockdown por causa de um ataque terrorista, por causa de uma guerra nuclear, por causa de qualquer outro Black Swan que venha acontecer agora, que hoje a gente está falando de uma pandemia.
Então, como é que eu preparo a minha rede para esse lockdown? Então, ter internet, ter as pessoas preparadas para trabalhar de casa, ser o mais desburocratizado possível, né, para lidar com tomada de decisão em momentos assim. Enfim, essa poderia ser uma segunda resposta. A terceira resposta seria se engajar com outros atores, seja do setor, seja da indústria, enfim, seja de onde for, né, para ajudar os governos a se prepararem, né, para que os seus sistemas de saúde respondam rapidamente a ameaças biológicas desse tipo. Então, realmente, num grande esforço, setor privado, setor público, para se preparar para esse tipo de coisa. Então, as empresas, os bancos, enfim, as associações industriais podem se engajar nesse tipo de coisa ou podem financiar aqueles que estão engajados nesse tipo de coisa. Isso também é uma resposta, né? E financiar as medidas necessárias, inclusive o desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, enfim, que podem nos ajudar em momentos como esse. Então, por aqui eu encerro essa fala inicial e passo para você, Gê. Obrigada, querida. É muito legal ver uma visão mais ampla, né, de como que isso está se estruturando e o que poderia ou não poderia ter sido feito. A gente tem 2 economistas aqui que a gente, na verdade, está com um painel que eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho sensacional. A gente tem, além da Anne, que acabou de falar, que é uma especialista incrível em sustentabilidade, trabalha no Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, professora, doutora, pesquisadora, tem aí um largo caminho nessa agenda, com vários projetos ligados a essa questão. A gente tem 2 economistas que meio que dispensam um pouco de apresentações também, né, Anne? A gente tem aqui tanto Otaviano Canuto, que é aí board Banco Mundial, e na verdade, para mim, é um painel que eu até apresento. Acabamos não falando muito dos panelistas antes da gente começar essa conversa, mas para mim é um painel muito querido, porque o professor Otaviano foi, por isso que eu chamo de professor, não consigo perder o vice-professor, mas o Otaviano foi meu professor de graduação em economia, e Joaquim foi o nosso primeiro cliente como consultoria na Resultante, e fez aí um baita trabalho ainda quando estava trabalhando no setor financeiro, além de ter sido também Banco Mundial, FMI, uma larga agenda internacional, foi diretor da Bradesco Asset Management, que foi onde a gente se conheceu, onde a gente teve nosso contato. Então, para mim é um painel muito legal de estar hoje à tarde. Então, só queria falar para todo mundo que está ouvindo a gente que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Foi o que eu consegui, gente, porque a gente está aqui se rebolando com 10 frentes ao mesmo tempo. Está no chat o link para o Facebook. Se vocês quiserem acessar e compartilhar a nossa live para que as pessoas que não conseguiram entrar por causa do limite de pessoas consigam participar, a gente tem prazer aí em dividir isso com vocês, tá? A gente já tem aqui também algumas perguntas, eu vou, na verdade, juntar um pouco mais de perguntas e deixar... Na verdade, eu queria que o Otaviano comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho nessa perspectiva de gestão de riscos, de preparo do mercado, né? O que isso significa? O que a gente podia ter feito para estar mais preparado para isso, professor? O senhor que é um baita de um especialista em crises, que eu lembro que na nossa graduação me mandou ler Manias, Pânicos e Crashes e outras bibliografias interessantes. O que a gente podia ter feito e o que a gente não podia ter feito em relação ao preparo dessa crise. Bom, antes de tudo, um prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Tão boa companhia. Olha, Maria Eugênia, eu vou tentar complementar ou realçar vários aspectos da brilhante fala inicial da Anne, particularmente tentando responder a seguinte pergunta: o que é que poderia ter sido preparado? Acho que é importante ter em conta que essa crise ela tem 3 dimensões que se alimentam, mas em relação às quais, a cada uma delas, o grau possível de preparedness, de preparação prévia, seria, de certa forma, diferente. Tem uma dimensão epidemiológica, óbvio. Que maior preparação poderia ter ocorrido, fica evidente no fato de que aqueles países que atravessaram o SARS estavam mais preparados para responder ao problema. Tenho em mente aqui Singapura, tenho em mente Taiwan, China, tenho em mente Hong Kong,
de fato, a resposta tem sido possível, mais rápida dos países, incluindo aí a Coreia, por conta, de certa maneira, de uma preparedness para questões pandêmicas. De verdade seja dito que a brilhante presciência do Bill Gates em 2015 teve outros casos. Eu mesmo, eu e Joaquim, temos um ex-colega de Banco Mundial, o Ian Golding, que hoje é diretor de um instituto em Harvard, em Oxford, desculpe, e ele fez um trabalho, fez um livro que foi muito bem difundido, em que ele mostrou que os desafios a ser enfrentados pela globalização iam muito além daqueles da crise financeira global, mas que se estendiam a coisas como cybersecurity, terrorismo e pandemias, né? Que uma vez colocados esse tipo de problemas, a única resposta possível e exitosa teria que ser uma resposta globalista, uma resposta multilateral. Essa dimensão da crise do coronavírus, então, portanto, em princípio, embora se possa dizer que ela também não poderia se imaginar que todos os países estivessem 100% prontos, mas algum grau de preparação prévia poderia ter ocorrido. Onde surpreendeu, e de certa maneira muito difícil de antecipar, foi na dimensão econômica, pela pandemia e pelas respostas de políticas de saúde pública para enfrentar a pandemia. Eu estou entre aqueles que em janeiro, eu publiquei um artigo na America's Quarterly sobre os spillovers que o que estava ocorrendo na China traria para os países da região, da América Latina e Caribe. E que naquele momento eram principalmente de natureza externa a estes países, né? E naquele momento eu observei a possibilidade de um cenário que era um cenário ultra otimista, hoje com o benefício de hindsight a gente sabe muito bem, que era de um processo em V na própria China. Quando o coronavírus aterrissa, particularmente na Itália, mesmo enquanto ele estava circunscrito aos vizinhos próximos geograficamente da China, como Singapura, e Hong Kong, e Hong Kong China e Taiwan China, ainda a presunção de um possível processo em V era aludida por muitos. O problema é que quando aterrissa, particularmente no norte da Itália, se tem a percepção das duas outras dimensões globais e profundas da crise. Uma delas econômica, se viu que os choques de oferta e de demanda que tínhamos assistido na China iriam se replicar país após país, é isso que a gente está assistindo. Também se verificou claramente como a retroalimentação desses processos depressivos impediria uma saída fácil em V para qualquer país isoladamente. E também, não por acaso, naquela semana, que é a semana que coincide com a do nosso carnaval, se tem o disparo da terceira dimensão da crise do coronavírus, que é a crise financeira. E aí, esta terceira dimensão, enquanto a gente pode dizer um pouco de preparedness possível no lado pandêmico, não preparedness no lado econômico, no lado financeiro, talvez, porque, na verdade, o choque do coronavírus, ou seja, a percepção de queda de rendimentos inevitável, a percepção de que o choque de oferta e demanda iria trazer para baixo o retorno de todos os ativos, se abateu, no caso, particularmente dos mercados financeiros norte-americanos, num quadro em que muitos já haviam assinalado o baixo grau de imunidade do sistema financeiro em relação a choques econômicos. Então, por vários motivos, que não é o foco agora, mas é por isso que se tem esse processo disparado em série de liquidação de ativos e tudo que nós assistimos, com implicações, inclusive, muito fortes para economias emergentes e economias em desenvolvimento, que, coitados,
tem, além de lidar com seus próprios processos domésticos, pandêmicos e os correspondentes choques de oferta e demanda, eles também estão às voltas com uma série de choques externos. Essa terceira dimensão, digamos assim, talvez se pudesse ter presciência. Mas, ainda assim, eu concordo com a Annelise quando caracteriza o fenômeno do coronavírus, a crise como um fenômeno, como um black swan, como um cisne negro, no sentido de que é um fenômeno imprevisível, na sua magnitude, com forte impacto, né, e cujos desdobramentos a gente só vai compreender melhor depois de passar o evento. Vou completar o que a Annelise falou sobre a natureza necessariamente multilateral da resposta à crise. Quer dizer, na verdade, diferentemente do que se viu na crise financeira global, não há respostas concertadas entre os principais atores na economia global. Muito pelo contrário, a gente tem assistido um recrudescimento. A tendência já não era favorável no que diz respeito à cooperação multilateral. Está numa situação de crise do multilateralismo, com refúgio nacionalista, etc. e tal, guerra comercial, Estados Unidos, China e assim por diante. Mas esse comportamento defensivo e não cooperativo tem sido exacerbado, por exemplo, na competição por ventiladores mecânicos, para dar apenas um pequeno exemplo. E eu temo que os desafios serão grandes ao fim dessa crise, no sentido de que várias dessas tendências poderão ser reforçadas, de fechamento, de políticas de autossuficiência em certos setores produtivos por parte dos Estados, no sentido de culpabilização de outros, e esse vai ser um desafio enorme, enquanto que a própria crise do coronavírus é fato conhecido que ou teremos sucesso na contenção da crise em escala global, ou as possibilidades de ondas posteriores serão maiores. Quer dizer, importa, mesmo depois que Europa e Estados Unidos, por exemplo, e a própria China ultrapassem o pico de suas curvas, ainda tem lá o risco de retorno por conta de Zâmbia, por conta de outros cantos do mundo. Um último ponto de comentário, reforçando também o que a Annelise disse, e fazendo uma pequena ressalva, é o fato de que, para uma crise sistêmica da magnitude e da profundidade do coronavírus, o único segurador contra a catástrofe é o Estado, é o setor público. O mecanismo de uso, a confiança em catastrophe bonds, que eu compartilho, foi um momento em que o Banco Mundial trabalhou com várias outras instituições para a emissão de catastrophe bonds, primeiro tentando com o conjunto de small states no mundo, porque se conseguisse formular um bond que pudesse ter a participação, a presença do conjunto amplo de small states, o bond teria maior viabilidade. Não se conseguiu e se passou a trabalhar com catastrophe bonds para a região do Caribe e talvez incorporando também a América Central. E teve sucesso, a abrangência talvez não o suficiente para digamos, minimizar o dano para os países da região diante de catástrofes que ocorreram desde então, mas o fato é que funcionou, ainda que parcialmente. O meu ponto é que não há substituto para o setor público, com todo o ônus que se implica em termos de futuros, de aumentos na futura dívida pública a ser digerida, do que o setor público. E não é por acaso que nós assistimos a esta reação, a esta ação seguradora de
antes do coronavírus, no mínimo no que diz respeito ao sistema de saúde, ou no mínimo no que diz respeito à possibilidade de uso de mecanismos de transferência de renda, como a gente está assistindo, no mínimo para rever algumas digamos assim, das tendências que estavam lá no que diz respeito ao tipo de regulação do setor público sobre o setor privado. Por mais que haja uma propensão, uma tentativa de reforço de visões prévias. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado já, por exemplo, democratas e republicanos tentando utilizar a situação, a crise do coronavírus, para reforçar suas visões prévias de agenda. Com os democratas pondo ênfase na decisão, na necessidade de um programa de infraestruturas, investimentos em infraestrutura dos Estados Unidos para depois da crise, e republicanos tentando aproveitar a crise e o impacto para defender quedas adicionais de tributos no futuro. Então, parte não está necessariamente levando a consenso entre as direções, mas definitivamente nessa relação entre setores públicos e privados em cada um dos países, as coisas não voltarão ao normal pré-coronavírus. E parabéns, Annelise, pela bela apresentação. Obrigada, Canuto, pelo seu complemento. Acho que é super relevante. E, na verdade, a hora que a gente começa a falar um pouco, né, eu achei legal que você já abordou um pouco desse o que vai ser depois, e a gente vai chegar lá nessa conversa. Eu outro dia estava lendo, tem umas matérias aí, o Joaquim outro dia publicou uma matéria, uma entrevista falando sobre a relação, por exemplo, entre as discussões, falando não só sobre essa, mas sobre pandemias e crises, etc., que muitas vezes também tem um contexto e que podem se aproveitar da discussão que está acontecendo em outros temas para aprofundar o debate aí sobre a crise do Covid-19, né? E aí ele estava falando um pouquinho sobre as questões ambientais e de clima, e como que a gente poderia usar essas questões também como fundamento para a discussão do coronavírus. A gente tem, por exemplo, aí alguns dados e alguns estudos que apontam que as mudanças no clima podem ser um vetor de disseminação de pandemia. A gente tem em calotas polares vírus que estão guardados há mais de 1000 anos e só Deus sabe o que vai acontecer a hora que elas começarem a derreter. A gente tem, enfim, um debate que está acontecendo até sobre como a gente consegue se mover mais rápido numa situação emergencial. Trouxe tantas vezes nas nossas conversas. Joaquim, acho que eu tirei você do mudo. Se não, tirei. Eu acho que sim. Então, ótimo estar aqui com amigos e uma conversa importante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a questão do clima é um pouquinho que tinha do vírus, um problema que a gente sabe que existe, mas que, obviamente, tem tanta coisa na vida de cada um que a gente sabe que tem que melhorar e que no dia a dia acaba não prestando atenção. Então, acho que o que muda é, primeiro, assim, teve um alerta demonstrando que é importante haver essa coordenação, haver essa vontade política, cada paciência para enfrentar um problema que a gente sabe que é grave. Ao contrário até do coronavírus, a mudança climática não vai ter exatamente um pico, nem de um mês, nem de uma semana. Ela vai vindo, ela pode se acelerar e depois que ela se instalar, vai dar bastante trabalho para contorná-la. E uma das razões é porque o efeito de aquecimento ele é cumulativo. Quanto mais você tem gás carbônico na atmosfera, mais ele absorve calor. É bom que tenha algum gás carbônico, porque senão a gente é muito frio, né? E não teria vida, mas a quantidade de gás carbônico também duplicou nos últimos tempos, nos dois últimos séculos, aumentou significativamente. Então, é um problema conhecido,
está se agravando e que a gente viu o que acontece quando você não trata de um problema. A gente não sabe todas as maneiras que vai aparecer, assim como a gente não sabia todas as maneiras que o coronavírus ia aparecer. A questão de estar mais ou menos preparado, realmente tinha coisas que você não podia estar preparado. Eles são novos, cada vez que um vírus novo, você tem que correr atrás, porque muitas vezes eles não têm nenhuma vacina, não têm nenhuma cura, e é toda aí a questão que está hoje em dia tentando descobrir se há uma solução. É óbvio que o isolamento é importante, mas ele é provisório, não vai resolver. Mas tem que sair de casa e a ideia de que você vai deixar todo mundo pegar o vírus, o que acontece, não é muito óbvio. A gente esquece que no Brasil nunca teve muito grande, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, até a década de 50, você tinha a questão lá da poliomielite, que cada vez que era o verão, era um terror, as crianças todas podendo ser atingidas. Ali era até mais dramático, porque eram jovens. O próprio presidente americano tinha 40 anos quando pegou, em 1920, né, o Franklin Roosevelt. Então, assim, a gente estava mal acostumado, achava que não tinha nenhum perigo. Algumas pessoas avisavam que não é tão, as coisas não são tão seguras assim. E a outra questão, além dessa do alerta, é o seguinte: você vai gastar muito dinheiro para botar a máquina funcionando outra vez. Algumas coisas são de curto prazo, mas além de você conseguir fazer o dinheirinho chegar na mão das pessoas, há dois fenômenos que a gente tem que levar em conta. Primeiro, que a economia, por mais que se ajude na liquidez, no momento desse, muitas coisas quebram e depois não vão voltar. Então, você vai ter que realocar pessoas, vai ter que encontrar novos empregos, porque alguns dos negócios que existiam antes não existem mais, porque não vão aguentar o choque. E, além disso, também, eu acho que esse coronavírus, vai um pouco aí que o Otávio falou, ele acelerou certas coisas que estavam acontecendo. A gente também já tem uns 4 anos que vem discutindo quais as implicações para a economia mundial, quais as implicações para o emprego, do avanço tecnológico. A gente está num momento que você teve potencialmente um grande aumento de produtividade, mas toda vez que você tem um aumento de produtividade, você tem que repensar como você organiza a sociedade. Até porque, numa sociedade capitalista, o que acontece é assim: você tem aumento de produtividade e você não redistribui esse aumento, esse ganho, o que acontece é que você passa a não ter demanda suficiente para sustentar o crescimento. Essa sacada, na verdade, é a base da teoria do Karl Marx. Naquela época, as fábricas eram cada vez mais produtivas e você não tinha onde, para quem vender, porque os salários não acompanhavam. Então, é óbvio que se todo mundo ficar mais produtivo, os únicos empregos que sobraram para entregar pizza, e daqui a pouco vai ter um robôzinho que vai entregar pizza. E se não se arruma uma organização de sociedade, você vai chegar no impasse. Isso vinha num ritmo. Agora, como testemunha essa tertúlia que nós estamos tendo agora, isso acelerou. Quer dizer, normalmente, cada um de nós fazendo o seu canto atualmente, ou num avião, viajando, encontrar, fazer um seminário em um lugar. Joaquim, só te dar um toque que, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, acho que ele está pegando na sua roupa e está dando um pouquinho de interferência, mas... Deixa eu ver se eu falar assim, mas quando eu falo assim... Melhorou bastante. Melhorou. Então, melhorou. mais para perto. Tem que comprar o microfone melhor. Mas então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que obrigado, Ricardo. O que eu estava dizendo, a segunda questão é que houve uma aceleração, então, de processos. E, como eu dizia, como demonstrado aqui, para a gente estar reunido. Normalmente, para ter uma reunião dessas, a gente estaria viajando, a gente estaria no lugar físico. Deixou de acontecer isso. Nós passamos a manhã à noite entre reuniões e trabalhar no computador. E muita gente está fazendo isso. O sistema financeiro inteiro começou a fazer isso. Então, você vai ter também uma mudança muito, muito forte de alguns processos. Quer dizer, todo mundo já está vendo o que vai acontecer com as companhias aéreas, o próprio sistema de hospitalidade, hotéis, etc., também vai mudar. Isso vai criar
deslocamentos que não se resolvem apenas com o Banco Central injetando dinheiro. Então, significa que o governo, nos diferentes países, de diferentes maneiras, vão ter que ajudar essa transição. E aí é que entra a questão da sustentabilidade. Ou seja, você vai ter que, vamos dizer assim, intervir na economia para você reequilibrar e também lidar com essas transições que se aceleraram. E se você apenas tentar usar os estímulos para reconstituir o que existia antes, a música ser igualzinha como era antes, não só é extremamente ineficiente, mas certamente não vai funcionar. E, além disso, como eu falei, o primeiro item, a gente está caminhando para um problema de gravidade. Então, se você gastar todo o dinheiro, aumentar toda a sua dívida para reconstituir uma coisa que já não estava funcionando, vamos ser francos, a economia dos últimos 10 anos vinha de uma maneira extremamente precária. A crise já aconteceu porque ela estava começando a ficar precária e o governo americano fez uma certa expansão fiscal, tentou manter o emprego lá com o financiamento das hipotecas e tal. Bom, depois disso, teve um enorme aumento de liquidez, continua a haver, em muitos lugares, despesas fiscais, etc., e a economia não engrenava. Aqui nos Estados Unidos engrenou um pouquinho, mas em bases bastante artificiais. E a própria medida de solução disso criou outros problemas, como seja o aumento de alguns ativos fixos. Então, assim, a economia precisa de reforma. Se você gastar toda a tua munição para tentar refazer o que estava há 6 meses atrás, vai ser muito ruim. E, na verdade, o que acontece, a coisa boa que foi acontecendo nos últimos 10 anos, é que muitas das soluções para o problema ambiental foram avançando. Aí é a graça do que o progresso técnico, a inovação, as pesquisas, etc. A começar pela, por exemplo, produção de energia, que é fundamental. A gente é extremamente dependente dos combustíveis fósseis. Afora no Brasil. No Brasil, a gente não tem essa percepção, porque no Brasil, 40%, mais de 40%, quase metade da nossa energia vem de renováveis, quer seja o álcool, quer seja hidrelétrica, agora com todas as questões de vento e de solar e tal. Mas nos outros países você tem eletricidade, em alguns países, aqui nos Estados Unidos é 70% que é térmica, de alguma forma. Na Índia é 80% vem do carvão, e na China é 70% vem do carvão. Então, tudo isso é completamente incompatível com evitar o aquecimento global. E se você não fizer nada, surprise, o aquecimento global vai ocorrer, as condições das economias vão piorar, vai ter uma enorme pressão, particularmente na faixa tropical e na África, uma pressão sobre a Europa impossível de ser lidada, e a única alternativa que pode existir, se não for feito agora, é daqui a 20 ou 30 anos, você fazer o que se chama geoengenharia, ou seja, você ficar jogando algumas coisas na atmosfera, jogar um foguete para botar enxofre na atmosfera para aumentar a refletividade, o albedo, e aí tudo se resolve. É um pouquinho assustador, mas... Provavelmente bem mais caro do que mitigar o problema, né, professor? Não sei se é mais caro, mas é bem mais arriscado. Mas a boa notícia é que, como eu estava dizendo, hoje você já tem soluções para lidar com isso, em particular na área de energia. Agora, você vai precisar reorganizar a economia para que isso possa se desenvolver. Possível depois que teve o choque de 2008, a China investiu bastante na eólica e no solar. E hoje ela abastece o mundo com outras coisas. Hoje ela não usa mais de solar e eólico, meramente porque ela tem que proteger os empregos das regiões mineiras. Tá certo? Assim como a Alemanha também diz que não vai acelerar, porque ela tem que fazer uma transição suave para proteger as minas e os mineiros. Ora, isso é razoável quando você está fazendo a conta na ponta do lápis. No momento que você vai ter que fazer despesas enormes para poder acertar a economia, se nesse momento você não aproveitar para financiar uma transição para uma solução
que é mais vantajosa que a atual. Não é dizer assim, então vamos gastar por gastar porque o dinheiro é infinito. Não é isso. É que muitas vezes é do famoso ponto A ao ponto B que está a dificuldade. O ponto B é melhor do que o ponto A, mas não é fácil você chegar lá porque tem milhões de dificuldades. Num momento como este, você não aproveitar, você vai estar literalmente com a faca e o queijo na mão para endereçar isso, você vai estar distribuindo renda para sei lá quantas pessoas nós temos, se você tiver que pagar para 1 ou 2 milhões de pessoas para você fazer uma transferência para, por exemplo, aposentar uns tantos mineiros e, com isso, poder diminuir a participação do carvão na matriz energética e, eventualmente, tirar 1 trilhão de toneladas por ano de carvão da atmosfera, eu acho que, obviamente, alguma coisa se perdeu no caminho. A China emite 10, 12 trilhões de toneladas. O Brasil emite. O Brasil, por exemplo, na questão da Amazônia. O Brasil, para a economia funcionar, ela emite 400, 500 milhões de toneladas. Se você for juntar a pecuária do jeito que ela é hoje, você emite mais uns 300, 400 milhões. Você estaria com 1 trilhão. Tá certo? E no desmatamento você tem outro trilhão, sem mais nem menos. Ora, o que gera de bem-estar ou de PIB, não vamos falar de coisas, vamos falar de PIB, de dinheiro, o desmatamento. Na verdade, muito pouco. Se você olhar o que quer seja de madeira, quer seja o próprio gado, quer seja o que quer que seja feito na Amazônia, na área de desmatamento, é muito pouco. Então, mais uma vez, você está gerando uma quantidade enorme de carvão, de gás carbônico, sem nenhum benefício. Lógico que tem resistência, não está no radar do dia a dia. Num momento de crise, é a hora de você lidar com isso. Então, a mensagem é essa. A gente já viu o que acontece se não se preparar. 2, você vai gastar um bocado de dinheiro, tenta usar bem. Isso não é só imaginação, como eu falei. No caso da China, eles investiram, assim como eles investiram em várias outras coisas de maneira inteligente, e hoje eles são os campeões dos trens de alta velocidade, eles são os campeões de tudo, abastecem o mundo, porque a resposta foi uma resposta inteligente. Mesmo nos Estados Unidos, na época, quando eles salvaram as empresas de automóvel, que era importantíssimo para garantir o emprego em todas as cidades, porque não era só o emprego do cara da fábrica de automóvel. Você imagina que você tem revendedora em tudo quanto é cidadezinha. Ia todo mundo ficar desempregado. É óbvio que aquilo atendia uma quantidade enorme de pessoas. Mas eles puseram novas metas de emissões para os carros. E isso funcionou. E há várias outras coisas. Você vai salvar as companhias aéreas? Olha, a companhia aérea é o seguinte, você vai ter que acelerar, o que eles já prometeram fazer um pouquinho, mas acelerar a redução das suas emissões. E vão ter, com isso, vai criar um incentivo para aviões mais eficientes, vai criar um incentivo para você usar bioquerosene e fazer uma opção de outras coisas. Todas essas coisas hoje são, usando a palavra bonita hoje dos economistas, são nudgings. Quer dizer, você precisa do famoso empurrãozinho, tá certo? Que no dia a dia você não faz, mas que num momento desse é meio imperdoável você não fazer. Só para te dar uma ideia, hoje, o bioquerosene, assim, botar o bioquerosene, em relação ao preço histórico do querosene, vai aumentar a passagem em 10%. Uma passagem assim, de voo transatlântico grande, passagem pequena até menor, mas avião pequeno, avião de voo curto pode até ir para baterias. Tá certo? Mas é uma diferença muito pequena para você continuar poluindo. O setor de aviação estava projetado para daqui a 10 anos corresponder a 4% das emissões globais de carbono. Se ele puder voltar a ser 1,5%, melhor para todo mundo. Então, essa é a mensagem, aproveitar o momento para você engatilhar reformas, que são reformas que têm valor econômico, não é gastar a vida inteira. É um investimento para você conseguir dar um salto para coisas que vão te evitar custos infinitos, literalmente infinitos, tá certo?
de botar muro em Miami, todo mundo tem que se mudar para São Paulo, o Sergipe todo mundo vai ter que ir lá para cima de Paulo Afonso, e por aí vai. A nossa agricultura, by the way, eu falei da Amazônia, e estava dizendo da questão da Amazônia, você, ao desmatar, não gerar renda, mas, além disso, principalmente no ambiente de mudança climática, você aumenta o risco para o resto da economia do Brasil colossal. Aí talvez a Annelise possa depois fazer uma continha e ver qual é o custo potencial de você entrar numa situação da Amazônia que afete a distribuição da umidade no território brasileiro, porque hoje já tem várias hipóteses, até teorias, que demonstram que a Amazônia é fundamental para trazer a umidade do mar para o centro do Brasil. Ora, se você não tiver umidade no centro do Brasil, você não deixou de ter a famosa agricultura maravilhosa que a gente tem. Acabou. Certo? B, você perde a fonte de energia hidrelétrica, que hoje ainda corresponde a 80% da nossa geração elétrica, e que mesmo com todo o crescimento das fontes eólicas e solares, vai continuar a responder 30%, 40% da nossa geração. Ou seja, você tem o risco, tá certo? A contingência, a potential liability que você tem numa situação dessa é da ordem de 10, 15% do PIB. Para quê? Para queimar meia dúzia, queimar lá 10 mil quilômetros por ano de mata, que não traz vantagem nenhuma, porque sequer é o melhor lugar para plantar. Agora, só para acabar, 2 minutos para a gente passar para outra coisa. Empresas e governos podem tratar com isso. Eu acho que, como disse a Annelise, você tem uma opção de ferramentas de manejo de risco. No âmbito global, tem um grande esforço para, por exemplo, os bancos centrais começarem a incorporar toda a análise de risco. Levi, o som afastou de novo. Me afastei do risco climático. No risco sistêmico, quer dizer, como você modela para você ver como rapidamente mudanças climáticas, inclusive mudanças também do chamado risco de transição, pode afetar toda a tua economia e, com isso, todo o teu sistema financeiro, e, a partir daí, dar orientação para os bancos cobrarem mais para empréstimos que sejam arriscados. Quer dizer, você não vai cobrar mais porque você quer verde e não quer marrom. Você vai cobrar mais no sentido de que o verde tem menor risco do que o marrom. É a mesma coisa que o estudo que a gente fazia lá na Bram. O que eu quero entender o ISG das companhias. Porque a companhia que tem bom ISG dá mais lucro do que a companhia que tem mau ISG, principalmente em longo prazo. No nosso caso, a gente estava administrando literalmente dezenas de bilhões de reais em ações, e isso era muito importante, e cada vez vai ser mais importante. E as companhias fazerem também, começar a entrar no balanço das companhias, uma análise real desse risco. Então, há caminhos para fazer isso, além da própria incorporação por parte do governo desse tipo de ferramenta na definição das suas políticas, particularmente a política da resposta à crise e a todos os estímulos fiscais que vão além de simplesmente dar liquidez. Você vai ter que lidar com mudanças estruturais nas economias mundiais. E, finalmente, falando em ESG ou ASG, eu acho que agora a crise vai mostrar a importância do S, como é que as empresas respondem a esse desafio, se paga o empregado, não paga o empregado, se apoia o empregado, se vai atrás para ter equipamento de proteção. Tudo isso é o S na companhia. Agora que a gente vai ver se é para valer. E também a governança, desde a questão você paga dividendo, você não paga dividendo, você toma emprestado, você não toma emprestado. Então, o conjunto de ESG, no momento de crise, é ainda mais importante. Eu acho que aí é mais uma hora em que, principalmente para o investidor minoritário, você ter uma ESG bem arrumada, junto com uma boa gestão de risco, de modo geral, faz toda a diferença na qualidade do teu investimento. Perfeito, Joaquim. Fico feliz com o teu resgate aí do projeto que a gente tocou.
com vocês e na verdade, quando a gente fala de ESG, isso, né, é o panorama geral de como a empresa olha riscos e oportunidades de negócio. Então, tem tudo a ver a gente falar dessa crise com esse pano de fundo, à medida que a gente precisa entender o que uma instituição financeira tem que aprender a olhar em gestão de risco, que muitas vezes vai além das contas do balanço patrimonial, da demonstração de resultado e etc. E aí eu queria até que a Annelise, como uma especialista nessas questões ESG, desse uma comentada com um pouco desse pano de fundo, Anne, do o que uma instituição financeira precisa aprender com essa crise a implementar dentro da sua gestão de risco e o que ela precisa olhar, dando, por exemplo, uma avaliação de uma operação de crédito, uma avaliação de investimento, o que a pandemia nos ensina em relação a esse contexto todo que a gente está vivendo? É difícil, né, nesse momento a gente tirar alguma conclusão. A gente, principalmente para quem como eu está mais, assim como os meus colegas aí de painel, você também, mas enfim, eu me dedico bastante à academia. A gente precisa de um certo distanciamento histórico para poder tirar alguma conclusão que seja válida, né, o que possa permanecer. Mas enfim, acho que a gente pode aqui trocar algumas ideias, né. Bom, em primeiro lugar, como bem disse o Levi, a gestão de risco ESG é uma boa gestão, ponto. Né? Então, o que significa você ter um processo ESG implantado? Significa que você está preocupado com outros elementos que não são financeiros, mas que podem afetar e que, com certeza, enfim, tem milhões de estudos aí já mostrando que a boa gestão ESG, de alguma maneira, se reflete, né, no desempenho econômico financeiro. Então, a boa gestão ESG, ela é uma boa quali para boa gestão, ponto. Né? Então, agora, ainda é muito incerto. Né? Primeiro, qual é o risco que a gente corre? De fato, a retomada econômica, eu ponho retomada aqui super entre aspas, porque pegando o ponto que o Levi trouxe, que retomada é essa? Né? Não deveria ser uma retomada para o ponto que estávamos antes da crise do corona, mas algo diferente. Né? Algo alterado por aquilo que a gente está observando das fragilidades todas que estamos enxergando aí que o corona nos mostra. Então, por isso que eu estou colocando entre aspas essa retomada. Mas os desafios econômicos, e é bom a gente lembrar, né? Esses desafios econômicos que nós vamos enfrentar agora, as consequências econômicas e financeiras do Covid-19, elas chegam num mundo que ainda está lidando com reflexos da crise de 2008. A gente vem com um mundo em que vários países do mundo, né? Então a gente tem o bloco europeu, a gente tem o Japão, a gente tem possivelmente os Estados Unidos agora chegando com taxas de juros negativas na expectativa, né, de incentivar a economia, de trazer estímulo para a economia. E então essa crise econômica, ela chega neste contexto. Então é bem possível que a necessidade de a gente resolver elementos econômicos severos aí se sobreponha ou solape as discussões climáticas ou discussões de ODS ou discussões outras que podem ser vistas de maneira equivocada, mas podem ser vistas como secundárias no momento, né? E o mesmo pode acontecer com os bancos, o mesmo pode acontecer com as empresas, porque nós vamos estar realmente numa corrida pela sobrevivência. Né? A gente tem visto aí movimentos de empresas, né, não demitam, né, aquele movimento de não demita. Ninguém fala dos pequenos fornecedores, né, que é uma angústia que me dá. Ninguém fala das pequenas e médias empresas, por exemplo, que atendem grandes empresas e que já estão vendo seus contratos serem renegociados. Ninguém fala do pequeno empresário que precisa de crédito desesperadamente, já precisava antes e vai continuar precisando. A gente precisa realmente de um processo rápido aí de gestão de liquidez na economia para os pequenas e médias empresas. Então, isso tudo vai afetar dramaticamente a economia. Então, pode ser, é uma hipótese, de que questões sociais, para além assim, da superfície, pode ser que elas fiquem em segundo plano, né? Pode ser que aquilo que a gente acompanhou até hoje de avanço na análise ESG, e não foi pouca coisa, né? Eu sou muito otimista com relação ao filme, né? Eu sou muito otimista em relação ao que o mundo financeiro tem feito nos últimos 5, talvez 10 anos, aí 7 anos, sei lá,
em relação a essa agenda, muita coisa avançou, né, Eugênia? A gente que está aí já há algum tempo, eu acho que a gente pode dizer que... A gente começou como menor aprendiz, né? A gente tinha o quê? 12, 15 anos quando começou, porque foi outro dia. São muitos, né? Que no vídeo não dá para ver os cabelos brancos, graças a Deus, né? Pelo menos isso a gente disfarça aqui no vídeo. Mas a verdade é essa, a verdade é que quando a gente olha o filme, muito se avançou. Então, provavelmente, essas conquistas que nós tivemos até agora, da chamada Agenda ESG, provavelmente elas vão continuar. Agora, existe um risco não trivial de que a gente não consiga avançar, né? Não consiga ir além disso em função do grande desafio econômico que vai chegar num mundo que já está em intensa instabilidade, né? Já vem com muita instabilidade e instabilidade política também, que é fundamental para que o desempenho econômico aconteça, né? Então, enfim, vamos ter que ver o que vai acontecer. Eu vejo isso, na verdade, como dois caminhos possíveis. Ou, de fato, vai acontecer como aconteceu em 2008, em que o tema vinha tomando tração e, por causa da crise financeira, ele acabou sendo deixado como uma agenda paralela. Ou eu vejo, e muito puxado até por uma própria fala do Joaquim, de que o S, de repente, surgiu, porque até então a gente não tinha muita tangibilização e até... dentro do Lab, dentro do grupo de trabalho que a gente tem de riscos ESG e transparência do Lab, uma das demandas foi que a gente tivesse um subgrupo especificamente para falar de riscos sociais, que tem discutido, inclusive eu sei que o Luiz da Sul América está aqui, o Tomás faz parte desse grupo, e ele, uma das coisas que ele fez lá no ano passado ainda, quando a gente começou a falar sobre esse grupo, como a empresa está dentro do setor de saúde, foi falar, gente, eu acho que a gente poderia incluir riscos de pandemias. Eu queria dar uma bola de cristal para o Tomás, na verdade, depois do que aconteceu nos últimos meses, porque ele foi o primeiro a levantar, ele falou, olha, para a gente isso é uma questão constante e tal. Eu acho que a gente hoje, o S, talvez fique mais fácil de se tangibilizar, até pelas suas falas de como olhar o pequeno, como olhar a cadeia de fornecedores das empresas, como olhar a economia informal, a economia do micro e pequeno empresário, que no Brasil é extremamente forte em relação à geração de emprego, geração de renda, etc. E como é que as empresas podem olhar para essas cadeias, né? Eu até, na verdade, gostaria que o professor Otaviano Canuto comentasse um pouco sobre isso, como é que as instituições financeiras, o setor privado, qual é o papel desses agentes dentro dessas cadeias do pequeno e desses impactos sociais que a gente vai precisar endereçar a partir dessa crise, né? Unmute me. Pronto. Agradecer a referência do Joaquim a Sergipe como Porto Seguro. Eu sou sergipano e gostei muito dessa. Foi de propósito dele. Além de ser uma terra linda por si, no mínimo é um paraíso aquele lugar. Pois é. São aqueles cânions maravilhosos. Pois bem, Maria Eugênia, eu acho que a gente tem que eu vou tentar observar três coisas de modo sucinto para dar algum tempo para a gente também abrir para questões aí. Olha, a ESG, não preciso dizer, relembrar para ninguém aí, é algo holístico. Mas, nessa característica holística do ESG, é evidente que a atual crise, por ser um fenômeno em uma geração de saúde pública e com uma pressão enorme sobre o tecido social, tende a, no futuro imediato, digamos, acentuar, por ênfase, no lado S do ESG, né? Agora, por outro lado, embora isso pareça soar como uma espécie de substituição, a rigor, por tudo que a Annalise e Joaquim observaram, tem vários aspectos de complementariedade que pode fazer com que o fenômeno de maior tensão no social, por sua vez, cresça também a preocupação com os outros componentes do holístico do ESG. A gente fica com a impressão, está claro, que cisnes negros não são tão incomuns. Mas parece estar se repetindo, né? Pois bem, o segundo ponto que eu queria fazer é o seguinte. Essa é uma hora do vamos ver. A prova do pudim está em comê-lo.
Quer dizer, é sob pressão que se vê o verdadeiro caráter das pessoas e das firmas, né? Estou me referindo aqui ao greenwashing, quer dizer, a retórica pró-ASG será verificada agora, e é importante que isso seja memorizado e se reflita, no modo como as empresas vão reagir à situação. Annelise observou muito bem a esquizofrenia, às vezes, na ação das empresas no que diz respeito ao emprego, mas, por outro lado, não com pequenos fornecedores, enquanto que o checklist de aspectos a observar na ação concreta, não nos discursos, não nas cartas a clientes, mas na ação efetiva, e valerá monitorar e checar isso, quais são os sacrifícios que as empresas estão fazendo, não apenas para garantir o emprego de quem tem, mas também para minimizar o impacto sobre cadeias de fornecedores, sobre clientes. Me vem à mente a rede de farmácias no Brasil, que prometeu congelar preços de medicamentos a despeito do que fizessem seus fornecedores. Então, todo o checklist que compõe o social do ESG vai ser highlighted, e é importante que agora nós vejamos a concretude de ações das empresas e não a retórica. Aliás, deve-se incluir nessa lista dos itens do S do ESG, particularmente do G, como é que as empresas estão se comportando nas suas atividades de lobbying, né? As tentativas que alguns estão tentando fazer de se beneficiar de pacotes quando claramente não são o foco, as tentativas por exemplo, de ir contra políticas de saúde pública, porque essas políticas de saúde pública podem trazer-lhes um dano no curto prazo, como, eu diria, esse movimento articulado para tentar forçar o fim da quarentena e assim por diante. Eu acho que esse checklist de ações, de atos, não de retórica, das empresas diante da crise do coronavírus vai ser importante afirmar. Duas áreas aqui, dois setores onde isso, por exemplo, vão vir à luz com clareza. Uma é no manejo de supply chains, de cadeias de valor, que são particularmente, digamos assim, têm um potencial de geração de práticas que vão contra, digamos, os preceitos que são adequados num contexto como o que a gente está vivendo do coronavírus. E outra, a gig economy, os contratos precários, os contratos do freelancing e assim por diante. Terceiro aspecto que eu também gostaria de chamar a atenção, em sequência, é o de que eu escrevi há um mês e meio atrás, me aproveitando de um trabalho fantástico feito pelo BIS, sobre o papel da mudança climática na gestão de bancos centrais. Quer dizer, The Green Swan chama o relatório, inclusive. Isso, que é um conceito de um trabalho feito, inclusive, um dos nossos colegas amigos brasileiros, que é vice lá no BIS, o Luiz Avazu Pereira da Silva, e o que mostra que há três dimensões através das quais os bancos centrais têm, de uma maneira ou outra, de já incorporar a mudança climática. Uma, obviamente, é o impacto da mudança climática sobre o valor de ativos, os riscos que se trazem para os ativos em particular. Essa é geral, essa todo mundo está fazendo. Uma segunda, que mesmo que sem chamar muita atenção para isso, até o Federal Reserve Bank faz, que é tentar incorporar os efeitos potenciais de fenômenos climáticos no desempenho da economia. E uma terceira, que foi, digamos assim, por mais que haja negação no lado americano, Madame Lagarde, no Banco Central Europeu, no seu discurso inicial, já aludiu à hipótese de se ter critérios de mudança climática, ou seja, se certos ativos são beneficiários em termos de
adaptação ou mitigação da mudança climática, de terem algum tipo de privilégio em futuros afrouxamentos quantitativos feitos pelo Banco Central Europeu. Portanto, a mudança climática aterrissou com menor grau maior ou menor grau de profundidade na agenda de bancos centrais. O que me leva a observar o seguinte: por que não precisamos pensar como é que a gente consegue traduzir a dimensão de mudança climática do ASG também para questões sociais, para o lado social do ASG, de modo a que, quem sabe, isso também não possa vir a ser incorporado em programas monetários, como eu disse, que a Christine Lagarde aludiu. Acho que as duas observações anteriores levam a mostrar isso aí, por mais que isso seja mais, nesse momento, wishful thinking do que qualquer outra coisa. E, para finalizar, acho importante resgatar o que tanto o Joaquim como a Alice já mencionaram. Há uma tendência natural hoje dos pacotes econômicos estarem voltados a manter a sobrevivência do tecido que lá estava. Isso é óbvio no caso de trabalhadores que vão perder renda, então precisa-se dar-lhes renda monetária para que possam sobreviver. Também é claro que é compreensível se ter linhas de crédito com seguro, com garantias públicas para minimizar o dano de falência de empresas que estariam solventes, embora ilíquidas, né? Em grande medida é muito difícil a sintonia fina disso, mas isso se justifica. Agora, sem perder de vista que não se pode voltar ao velho normal. Eu estou naqueles em que acham que o fenômeno tão traumático como está sendo pode ser propício para a revisão daquilo que não estava operando adequadamente no velho normal. Obrigado. Taviano, eu acho muito legal alguns ganchos que você fez, inclusive que a gente pode complementar. O Banco Central aqui do Brasil, por exemplo, ele se integrou aí a um grupo justamente para trabalhar essa agenda entre vários bancos centrais, é o NDFS, e o que reforça, na verdade, isso é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está falando de questões ESG no mercado, é que essas são questões em que a gente descobre que a colaboração é fundamental, né? A gente não vai chegar numa resposta única e a gente não vai chegar sozinhos a uma resposta para essas questões. É legal quando a gente vê essas articulações, essas cooperações num mundo globalizado, que no fim das contas mostram até alguns comentários que chegam aqui para mim. Eu estou às vezes olhando para baixo, para cima e para o lado, que tem 10 coisas acontecendo, mas o Sebastião, por exemplo, fez aqui questão de falar como a gente tem uma coisa que essa crise está mostrando para a gente, é o quanto todos nós somos interligados, né? O quanto todos nós estamos em algum momento em colaboração, em interdependência. E eu acho que essa interdependência, essa consciência dessa interdependência que pode nos levar aí a um lugar melhor para cooperar e chegar em respostas melhores. Eu não sei, o Joaquim tá. Eu vou passar, Anne, eu vou passar para o Joaquim, depois eu passo para você, para rapidinho a gente comentar isso. E a gente já tem um monte de perguntas chegando aqui para mim. E aí eu vou começar a puxar algumas dessas perguntas para a gente tentar consolidar isso e abrir para vocês comentarem. Então, Joaquim, eu vou abrir seu microfone aqui para você comentar um pouquinho e depois eu passo para ele. Abriu? Abriu. Eu acho que a gente está com bastante assim, alinhamento nas questões. Depois tem toda uma questão de o que se faz no curto prazo, e inclusive as próprias empresas, como elas vão fazer a gestão agora, são desafios enormes. Todo mundo está contando com uma questão de liquidez. Eu acho que essa questão da liquidez é importante. Apesar de ter tido uma perda, vamos dizer, de produção, eu diria que até que em termos de PIB, parte dessa produção pode ser recuperada.
se houver os mecanismos adequados. Tá? Porque mesmo que haja perda de renda, e aí o governo tem que entrar para não deixar as pessoas sem renda, como, em princípio, nada foi destruído, como, em princípio, se houver uma cura, de tal maneira que, na hora que você sair da situação que você está agora, você vai poder ter liberdade, voltar a crescer, eu acho que, com algum impulso do governo, é possível você voltar a uma recuperação econômica. A única coisa é que é isso, como que depois de uma guerra e outras circunstâncias, você vai estar num mundo que é diferente. E aí tem que ter essa agilidade, essa flexibilidade para lidar com o mundo diferente. E eu acho que nós três falamos até de maneira diferente, mas enfatizamos que o mundo já vinha de maneira um pouquinho torta. Então, na verdade, é uma ocasião de talvez você lidar com alguns assuntos. Eu acho que o assunto, se fala aí, alguém falou de World Economic Forum, tem 10 anos que se discute inequalidade e desigualdade no World Economic Forum, e tem muito mais tempo que se discute desigualdade em outras circunstâncias. Não há uma varinha de condão para resolver desigualdade, você tem que manter incentivos para as pessoas continuarem a trabalhar, a aprender, e principalmente você tem que dar oportunidade para as pessoas poderem realizar o seu potencial. Eu acho que isso vai provavelmente entrar no centro da discussão, até porque o número cada vez maior de pessoas da própria classe média começa a sentir essas pressões. Você pode ter uma resposta, vamos dizer assim, emocional, uma resposta que é só você ficar mandando mensagens desaforadas para um para outro, ou, der sorte, a gente consegue ter uma organização da sociedade, das forças políticas, que dê um encaminhamento. E eu acho que as empresas, mantendo-se enfocadas nas empresas, vão ter um papel importante, ainda que todo mundo sabe que tem um limite no que as empresas podem fazer. E até uma certa ironia que a gente vinha vivendo nos últimos anos era a expectativa de que as empresas substituíssem o governo totalmente, o que nunca foi o espírito de governo, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro país. Nem empresa pode pensar só em lucro, nem empresa pode se substituir a certos papéis, porque é muito ineficiente. Para isso, você tem impostos, para isso, você tem todos os mecanismos de um governo, particularmente de uma democracia. Então, acho que é isso que a gente vai olhar para frente e vai estar no radar das empresas. Eu acho que as empresas, de certo modo, vão ficar ainda mais atentas a riscos, porque a ideia de que a gente era incólume mostrou que não existe. Aliás, outra coisa também é assim, o que diferencia essa crise de outras é a combinação do fato do vírus ter uma grande facilidade de espalhar e não ter cura visível, certo? Então, eu acho que essa é uma circunstância que muda a percepção das pessoas de que realmente você é vulnerável. Bom, dito isso, tem ações que não são fáceis, mas são indispensáveis. A questão de prover liquidez é muito importante. Como disse o Otaviano, às vezes você separar a liquidez de solvência não é trivial, ou seja, tem alguns riscos que, na verdade, são riscos fiscais, que, em última instância, podem se tornar do Banco Central, no sentido que o Banco Central talvez vai ter que financiar direto ou indiretamente o governo, a gente não pode querer se enganar em relação a isso. Mas há riscos que, prima facie, não são necessariamente do Banco Central, mas do governo, em termos de, por exemplo, oferecer garantias, etc. O Banco Central pode comprar títulos, o Banco Central do Brasil já sinalizou que ele está disposto a comprar debêntures, comprar, basicamente, bonds das empresas, tá certo? Isso é importante.
principalmente que muitas são empresas boas, a maior parte do mercado de títulos no Brasil é relativamente bom, não é de junk bonds, então não é um risco extraordinário para o balanço do Banco Central. E depois tem o desafio de como você faz chegar o dinheiro na ponta, em que está também se tentando soluções tecnológicas, IT, para que todo mundo possa ter acesso. Nesse sentido, eu acho que um elemento que está faltando no Brasil e em vários outros lugares é um elemento de organização na própria economia. Na verdade, no caso da China, por exemplo, teve mais organização, o que funciona, o que não funciona, se é para funcionar, como é que você garante que as pessoas que estão prestando certos serviços têm o mínimo de proteção, qual é o protocolo que elas devem seguir. Na maior parte dos países, isso ainda é muito vago. E aí até um pouco injusto, porque tem gente que pode ir para casa, trabalhar de casa, está tudo resolvido, e tem gente que não pode, até porque senão a economia para. Não adianta ficar batendo boca. Na verdade, a prioridade tem que ser como que você organiza esses setores, que tipo de proteção, como que você canaliza mecanismos para que as pessoas possam trabalhar com segurança, porque elas são indispensáveis. Isso é tanto todo o pessoal de hospital, quanto do abastecimento, quanto da segurança pública, os próprios transportes, enfim. Nesse sentido, a participação do governo também é muito importante e na medida em que isso não acontece, você tem ruídos e pode ter surpresas. Uma última observação em relação a uma coisa que a Annelise falou e também eu estava vendo a questão lá desses catastrophic bonds. Tem um que eu até participei quando estava no banco, que era o contra vírus, contra ebola, contra pandemias. Como, por enquanto, por razões que não são totalmente claras, mas tem a ver com mobilidade, globalização, o vírus ainda não chegou com força nos países mais pobres, que são aqueles cobertos prioritariamente por esse bonde, não se discutiu ainda se o bonde vai ser o seguro embutido nesse bonde catastrófico da ebola, chamado ebola, ele vai ser ativado ou não. Eu acho que quando a crise chegar na África, certamente o bonde vai ter que mostrar a que veio. Essa é uma questão, pode ser de semanas, pode ser ainda de meses. Vamos ver. Ele é limitado, mas ele pode ajudar, ainda que só dinheiro, se não tiver ajuda de alguns países, não vai resolver todos os problemas de atender a essa emergência. E como se viu hoje, lá na demissão do cara da União Europeia, isso não é só uma questão de país rico e país pobre. Isso também é um problema de coordenação entre países ricos. Câmbio. Perfeito, tá aqui. Eu tive dificuldade. Assim, caminhar para o final, eu ainda quero passar para a Anne comentar, mas eu queria já começar a puxar. A gente está com algumas perguntas aqui, mas eu queria já puxar essas perguntas como um driver da gente começar a fazer comentários finais e concluir a nossa discussão. Só para também não... A gente já está um pouquinho... A gente começou um pouquinho depois, a gente terminou um pouquinho depois, está tudo bem. Mas a gente acha que qualquer fala em relação a políticas e papéis de governos e etc., eu acho que é uma seara que a gente ainda não tem como bater firme em qual é o melhor caminho. Acho que está todo mundo batendo cabeça tentando descobrir. Então, eu vou tentar puxar aqui algumas perguntas em relação às perguntas que a gente recebeu. Existe uma sessão de Q&A, então eu vou puxar, tem alguns comentários no chat que a gente, enfim, quando falou, né, já se falou aí de possíveis mecanismos de financiamento, como chegar a isso, fazer isso na ponta. A gente, infelizmente, não vai ter tempo, né, para abrir para todas as perguntas, mas eu fico à disposição para transmitir as perguntas depois a todos os panelistas, para a gente poder depois dividir e passar uma resposta para eles. Mas o que a gente percebe? Que tem bastante questões aqui ligadas à questão do gerenciamento de risco, inclusive questionando um pouco aí sobre
se a gente vai ou não, em algum momento, ter até uma alocação de capital para esse tipo de risco, para esses Black Swans. Enfim, pessoalmente acho difícil a gente ter muitas alocações de capital, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que até foi uma questão que a gente tinha mencionado, por isso que eu já vou aproveitar a pergunta, falando um pouquinho sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, de que forma que a gente poderia trabalhar, e será que o risco, as questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável seriam uma forma de a gente avançar nessa agenda? Eu vou deixar essas mais latentes aí para a gente conversar, então, sobre gestão de risco, sobre oportunidades, caminhos, enfim, de para cada um de vocês fazer aí uma fala motivacional, praticamente, que é o que a gente está precisando no meio dessa crise. Eu vou começar com a Anne, na verdade, que já tinha pedido para comentar antes, e eu passo para ela e depois passo para o Joaquim e para o Otaviano. Obrigada, Gê. Até pegando esse gancho, era um pouco isso que eu ia falar mesmo, sobre a agenda ESG, né? A gente estava falando sobre a agenda ESG e a agenda de sustentabilidade nas empresas, e o Otaviano trouxe uma fala muito contundente que eu gostei, que ele disse assim, olha, é numa crise que a gente vê o caráter das empresas, enfim, aí que a gente vê também o que vai ser greenwashing ou social washing, né? E o que vai ser efetivamente, em que medida a prática vai se alinhar ao discurso. Deixando de lado qualquer tipo de ativismo, ou qualquer tipo enfim, numa discussão que resvala aí mais para panfletária, eu acho que a agenda da sustentabilidade, historicamente, o que ela sempre trouxe para a gente? Ela sempre trouxe um desafio de cooperação, né? Então, no mundo das empresas, no mundo dos bancos, enfim, no mundo duro da vida real, como ela é o mundo da competição, porque nós estamos o tempo todo competindo por recursos, é assim que é, né? Então, a sobrevivência das empresas, historicamente, se dá na medida em que você consegue encontrar os recursos, trabalhar esses recursos da maneira mais efetiva possível, de tal maneira que você possa sobreviver. Então, isso é assim, a vida é assim. Muito bem. A sustentabilidade, ela traz um outro paradigma, ela traz um paradigma do seguinte, bom, mas nós estamos profundamente interconectados, nós temos desafios sistêmicos, no sentido de que nós temos desafios planetários e que se a gente superar esses desafios, não é uma questão de risco, né? Se esses limites forem superados. E aí a agenda da sustentabilidade traz para a gente o desafio da cooperação, num mundo que é muito difícil mesmo. É muito difícil a gente cooperar quando a gente passa a maior parte do tempo competindo, porque a natureza do jogo é essa, né? Então, mas o que a gente tem visto nessa crise também, agora para trazer um pouco o outro lado, né? Eu trouxe o lado aí das pequenas empresas, das pequenas e médias empresas e tal, mas também tem um outro lado que a gente tem visto, e particularmente tem me chamado a atenção de uma forma muito positiva, uma série de empresas, de bancos, enfim, organizações privadas até se mobilizando, né, e falando, não, olha, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou produzir máscara, olha, eu vou doar não sei quanto para isso, para que a gente tem visto uma mobilização do setor privado. Eu não sei dizer se é muito, se é pouco, quanto que é em relação ao setor inteiro, eu não sei, mas a gente tem visto iniciativas nesse sentido que mostram um certo caminho da cooperação. E aí eu gostaria de resgatar também um ponto que o Otaviano trouxe, que ele trouxe o relatório do Green Swan. Nesse relatório, eles abordam também um aspecto que pode parecer menor, mas que eu achei muito interessante, que é o papel dos bancos centrais como coordenação. Dado que Banco Central tem um papel muito específico e a gente precisa ter muito cuidado a atribuir a Banco Central ou autoridades monetárias papéis que não são, né, de cuidado com moeda, de resiliência do sistema financeiro, senão é aquilo, eu quero fazer tudo, eu acabo não fazendo nada. Então, a gente precisa ter cuidado nisso, e o próprio relatório é muito criterioso nisso, e eles trazem um ponto de bancos centrais como coordenadores, como facilitadores de um diálogo no mundo econômico em relação à questão da mudança do clima. E eu vejo isso também nas empresas. Eu vejo também, trazendo um pouco, fazendo esse paralelo com esse relatório do Green Swan, um papel das empresas também, e algumas empresas têm feito isso, a gente tem visto isso nos vários fóruns que a gente participa, mas talvez a crise a crise do Covid nos mostre que há um espaço para uma atuação cidadã, né? No sentido de se engajar como coordenadores, como puxando bumbos, oferecendo espaços,
oferecendo recursos para a discussão mais ampla da sociedade em relação a temas que nos afetam a todos. Ainda estamos todos nesse barco aqui, que se tiver furado, nós estamos tudo lascado igual. Então, talvez esse papel de coordenação seja um papel que dentro da análise ESG, ou dentro dessa discussão toda, pode ser um papel interessante, e isso tem uma conexão enorme com os ODS. Não vou aqui discutir o ODS 1, o ODS 2, porque acho que não é esse o ponto. O ODS é uma agenda, né? Ele é uma agenda daquilo que é comum, né? Daquilo que pode nos interessar a todos, e seja a gente empresa, seja a gente governo, seja a sociedade civil organizada, o fato é que essa agenda de todos, ela precisa de uma certa coordenação, como eu falei lá na minha primeira fala, né? Então, talvez aí tenha um espaço, né? Eu vou parar por aí. Eu vou, na verdade, pedir para você fechar com uma observação, e aí eu vou passar para a gente fazer uma... Aí passo tanto para o Joaquim como para o Otaviano, para a gente fazer um fechamento, que eu queria que você me dissesse, na sua opinião, rápida, sucinta, objetiva e pragmática, qual será o novo normal? Não sei. Não sei. Não vou nem arriscar, não sei. Sabe por quê? Vou falar rapidamente. Porque nós fomos obrigados a estarmos nessa situação que nós estamos. Não foi um processo deliberado. Por isso que eu não sei se, ao sair dessa situação, nós vamos retomar aquele processo de, oba, passou, vamos lá, vamos dar uma respirada, vamos todo mundo para o carnaval, agora fora de hora, a gente se abraça, todo mundo bastante. Imagina o tamanho da micareta. Vamos fazer todo mundo junto para compartilhar bastante vírus e bactérias, já que a gente ficou esse tempo todo aqui. Ou se isso, de fato, vai gerar uma medida transformacional e esse processo todo vai assentar e gerar mudanças. Eu não sei. Então, vou deixar aqui um grande não sei com ponto de interrogação. Eu gostaria que o Joaquim comentasse. Joaquim, qual será o novo normal? Estou tentando aqui. Ixi, Ok. O novo normal, de um lado, ele vai ser provavelmente alguns desvios padrões de onde a gente está. Como eu falei, você não vai mais viajar para tudo, você vai trabalhar de casa, as empresas vão mudar. Era um processo que já estava acontecendo e que vai se acelerar. O uso da inteligência artificial foi demonstrado, todo mundo mais ou menos encaixou, vai ter reação, mas então vai ter muita mudança, que também vai implicar uma grande mudança para as empresas. Eu diria que, em relação ao que a Annelise falou, acho que vai acontecer as duas coisas. No primeiro momento, um vai se abraçar, vai ter aquela coisa boa. Acho que, na medida do possível, se não tiver muita destruição em termos de relações contratuais e o governo tiver garantido o mínimo de renda, as pessoas vão até gastar um pouquinho com aquele alívio, mas também vai acontecer a mudança. Se a gente olha, toda vez que tem uma guerra, depois que tem uma grande comoção e tal, de maneira mais ou menos perceptível, as coisas mudam. E o que estava se formando, às vezes, ela amadurece. Às vezes, vai precisar ainda passar por algumas tropeções, mas vai se amadurecer. Então, eu acho que a gente vai viver mudanças bastante significativas. E eu acho que um dos pontos, foi aquele que você levantou, é a questão climática, porque tudo bem, na hora que você vai repensar a tua vida e como é que você vai organizar os próximos, 30 anos, o pessoal começar a ir na prancheta, as empresas começarem a pensar, elas vão querer olhar uma grande variedade de riscos, e esses riscos em relação ao climático vão ganhar certa proeminência, porque um gato escaldado também tem medo de água fria. Essa água não é fria, essa água pode esquentar se ninguém fizer nada. Perfeito, Joaquim. O seu vídeo caiu, mas a gente te ouviu bem. Então eu não... Tá bem. É porque está com uma mensagem aqui na minha frente. Ok. Até aqui de vídeo. Voltou, pronto. Voltou, tá bem. E na verdade, vou perguntar aqui para o Otaviano. Professor, tem um monte de comentário aqui depois da sua fala. Vou dar uma puxada no que o pessoal está falando aqui no chat também. E aí, qual vai ser o novo normal, professor? Olha, o novo normal ele vai envolver uma mudança no equilíbrio, no balanço de atribuições entre setores público e privado. Eu estou profundamente convencido disso. O recurso e a ação do Estado segurador, em última instância, em relação a grandes catástrofes,
vai deixar uma marca indelével nas atribuições públicas quanto à saúde, quanto a vários outros aspectos da política pública. Nessa mesma linha, a mesma coisa diz respeito ao manejo de políticas de transferência de renda, de manejo do seguro social, do seguro-desemprego e assim por diante. E, para reforçar o que o Joaquim falou, do uso de informação, de inteligência artificial, com benefícios enormes e riscos. É evidente que os países que têm tido a maior capacidade de resposta à crise pandêmica só corroboram a importância da necessidade do regulador, do setor público, poder mover-se utilizando informação num grau de detalhe, num grau de varejo, que é um princípio, inclusive, que lá no Banco Mundial, do tempo em que era vice-presidente lá do Prêmio, que não mais existe, um dos lemas era, no que diz respeito a políticas sociais, a conhecer o pobre pelo nome. A ideia era, cada vez mais, desenvolver bases de dados que possam ser alimentadas quase que continuamente, com grau de detalhe geográfico e social suficiente para que as políticas públicas sejam mais baseadas nas necessidades dos grupos sociais e das regiões, o possível, né? E a capacidade de resposta vertical, como quiserem chamar, que os países asiáticos, alguns países asiáticos demonstraram, só foi possível por conta dessa capilaridade no uso de tecnologia pela população e pelo manejo de informações, de tecnologia de informações pelos administradores. Esse é o lado bom. O lado maligno e potencial são desafios que vão se colocar no futuro para democracias e assim por diante. Não que a gente seja isento desse risco, porque a gente viu que o Cambridge Analytica fizeram nas eleições americanas, nas eleições de Trinidad e Tobago, que é um país com o qual eu trabalhei, ou na campanha do Brexit. É que esse risco não existe, mas evidentemente que eles vão acompanhar isso que vai ocorrer em todos os países nessa com informações em detalhe sobre os espaços geográficos e os grupos sociais. E, a propósito, tem parte da África, por exemplo, quando eu penso o lado benigno disso, o modo como Quênia e outros países da África Oriental se utilizaram disso para ter hoje um grau de bancarização, de financiarização de suas populações muito maior do que nós. Certo? Então, de fato, esse impulso à tecnologia de informação é um dado importante. Para finalizar nessa parte, quero observar duas coisas que eu me esqueci de mencionar na primeira fala. Eu vi recentemente os resultados de uma survey, que eu acho que veio à luz na semana passada, pela Responsible Investors. É claro, não é uma survey não científica, com todos os viés de seleção, mas que apontaram dos 300 respondentes, a opinião de que 64% dos respondentes e firmas acham que a crise do coronavírus vai ser um tipping point em relação ao ESG. E 77% acham que vai favorecer o longo-prazismo na definição de estratégias operacionais. Também quero realçar que o Morningstar veio com um estudo comparativo do desempenho dos fundos sustentáveis em relação aos demais no primeiro trimestre, e apontando claramente como os fundos sustentáveis tiveram menos perdas do que os outros. É claro que isso tem a ver com um menor grau de exposição à energia,
dos fundos sustentáveis, mas vale a pena monitorar no sentido de que, se a gente encontrar benchmarks aí, para verificar em que medida, de fato, os fundos sustentáveis têm tido um desempenho econômico-financeiro que não o coloca em desvantagem em relação a fundos tradicionais. Vamos lá. Só fala, professor. E, na verdade, eu, antes de começar na Resultante, eu fui gestora de fundos e eu era justamente gestora de um fundo de investimento responsável. E em 10 anos de fundo, o fundo deu uma rentabilidade de Ibovespa mais 110%, com um destaque enorme para justamente o período de crise 2008, em que o fundo teve um desempenho aí 50% melhor do que a Bolsa. Então, ele foi um fundo defensivo e, quando o mercado crescia, ele também era um fundo que tinha uma rentabilidade acima. Era um fundo que tinha uma geração de alfa aí sistemática ao longo do tempo, justamente porque a gente começa a perceber aquilo que eu costumo brincar, que eu também, hoje também sou professora de pós-graduação, e eu costumo brincar com os meus alunos que eu falo que empresa que está no vermelho não pensa no verde. Então, a gente tem aí uma oportunidade de usar o olhar para essas questões ESG como esse dilema que você comentou de longo prazo. Eu acho que um dos principais dilemas que a gente tem nessa questão é curto prazo versus longo prazo, e a gente tem uma grande oportunidade em aproveitar essa crise, justamente para a gente conseguir sair dela de forma diferente, né? Sair delas mais fortes, entendendo melhor essa interdependência, entendendo melhor essa relação e essa interconexão. Então, puxar esse papel, setor público, setor privado, setor financeiro, a gente precisa começar a se articular melhor e começar a incluir mais agentes dentro dessa economia, para que a gente tenha uma economia mais forte e para que o novo normal não seja só um normal diferente, mas que ele seja aí um normal mais sustentável ao longo do tempo, né? Mais sustentável aí no longo prazo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu vou abrir todos os microfones. Eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de vocês nessa tarde. Foi maravilhosa a discussão, gostei muito. A gente tem vários comentários aqui falando sobre o novo normal, a importância de a gente ter diferentes relações trabalhistas, os RHs repensando, as tecnologias sendo repensadas, o papel dos bancos centrais, enfim, vários comentários aqui pipocando para a gente, do Paulo Miller, Mário Sérgio, enfim, um monte de gente aqui dando ótimos feedbacks, professor Alexandre Cabral também, da B3, enfim, um monte de gente aqui participando. A gente teve 100 pessoas online aí no webinar, e a gente teve mais pessoas ainda ao vivo no Facebook, e esse webinar vai ficar disponível, a gente vai depois publicá-lo aí nos canais, no Lab, vai publicar nas redes sociais, enfim, vai deixar à disposição essa discussão para todo mundo poder acompanhar. Quem tiver perguntas que não foram respondidas, eu vou pegar todas as perguntas, vou mandar para os panelistas e a gente pode depois mandar para vocês por e-mail. Foram muitas perguntas que a gente recebeu, não deu tempo de fazer todas. Tentei juntar o máximo possível de temas aqui, mas gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês. O Sebastian também apareceu aqui. Sebastian, um dos coordenadores do Lab, coordenador do projeto Fibras. Então, obrigada a todos vocês por participarem com a gente, por aceitarem esse convite aí. E a gente segue, fico à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo que participou também. Sim, saudáveis. Essa tarde. Muito obrigada. O assunto não acaba, né? O assunto jamais. Não acaba. Muitos assuntos aí. Jamais. No próximo a gente faz umas 7 horas, cada um traz sua garrafa de vinho e a gente não limita o horário de participação. Tá ótimo. Maravilha. Valeu, obrigado. Parabéns, Eugênia. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, queridos. Tchau, gente. Tchau, prazer.